Oi pessoal, bem-vindos a mais uma Pílula de Ciência do Mova for All. Hoje falaremos de um estudo sobre o uso de smartphones para discriminar o risco de quedas em idosos, um artigo de 2019 publicado na Gait and Posture. É isso mesmo, já pensou se pudermos prever o risco desse tipo de acidente em idosos ao custo de um celular? Bem, sabe-se que as quedas são as principais causas de morte relacionada a lesões em idosos. E a estabilidade do centro de pressão prejudicada é um preditor dessas quedas e é raramente avaliada objetivamente em ambientes clínicos e domésticos. Por quê? Porque as demandas de tecnologia são caras e muito difíceis de se usar. Imagine ter cinemetria, plataforma de força em casa ou até mesmo numa clínica. Assim, os autores desse estudo objetivaram determinar se um acelerômetro de smartphone poderia medir a estabilidade postural estática e distinguir idosos com altos níveis de risco de queda. 30 idosos participaram de testes de equilíbrios em pé sobre uma plataforma de força, segurando um smartphone contra o peito. Os participantes completaram uma avaliação de perfil fisiológico que determinava se eles tinham risco de queda ou não. As avaliações de equilíbrio estático variaram das menos desafiadoras, de olhos abertos, até as mais desafiadoras, que eram em posição de tandem, com um pé à frente e outro atrás, e de uma única perna. Os parâmetros do centro de pressão da plataforma de força, incluindo as velocidades na direção anteroposterior e médio-lateral e a área da elipse, assim como os parâmetros derivados do smartphone de aceleração máxima e também RMS nas direções anteroposterior e médio-lateral, foram medidas. Os resultados mostraram que correlações significativas, moderadas a fortes, entre as medidas da plataforma e as medidas do smartphone foram presentes. Isso era especialmente visível nas condições desafiadoras de equilíbrio. Na análise estatística de Hock, que constrói uma área capaz de calcular o nível de discriminação entre os adultos com e sem risco de queda, usando tanto os dados da plataforma como os dados do smartphone. As áreas embaixo da curva foram significativas para todas as medidas do COP nas condições desafiadoras. Os dados do smartphone também foram capazes de discriminar o risco de quedas entre os idosos com a variável RMS anteroposterior. Como conclusão, esse estudo forneceu evidências de que um smartphone é uma medida válida de estabilidade postural e é capaz de distinguir e estratificar o risco de quedas em idosos. Os autores concluíram que há sim um potencial para o uso dos smartphones em avaliações objetivas do risco de quedas em idosos. Até a próxima, pessoal! Compartilhem conhecimento e continuem seguindo o Mova for All.